De pequena, Mila era invisível. Não invisível como nos filmes de super-heróis, mas invisível de uma forma que doía mais, como quando alguém passa por você e não te enxerga. Era a menor da casa, em estatura, em espaço e, aparentemente, em importância. Enquanto suas irmãs desfilavam pelas salas com vestidos coloridos, cabelos bem cuidados e sorrisos afiados, Mila limpava as pegadas delas no chão. Seu pai, um homem rígido e calado, tratava a casa como uma empresa, cada um com sua função. E a função de Mila era clara desde cedo: servir. Sua mãe, uma mulher religiosa e elegante, vivia para manter as aparências, sempre preocupada com o que os outros iriam pensar. Quando perguntavam quantas filhas ela tinha, muitas vezes ela mencionava apenas as mais velhas. Mila era aquela que ficava em casa, que não gostava de estudar, ou que era mais reservada, mas ninguém nunca tinha realmente perguntado a Mila o que ela queria. Na igreja era igual. As irmãs de Mila participavam do grupo de louvor, do teatro, dos retiros espirituais. Eram chamadas para representar a congregação em eventos. Dançavam com véus coloridos nas festas temáticas. Mila, ninguém nunca lhe perguntou se ela queria participar de algo. Ela passava os cultos inteiros sentada no último banco, segurando um inário antigo com as páginas amassadas, observando de longe os holofotes brilharem sobre os outros. E como doía! Ela não era apenas esquecida, era ignorada. Quando havia festas na igreja, ninguém lembrava de convidá-la. Quando perguntavam quem faltava nos ensaios, seu nome nunca era mencionado. Mila era a sombra de uma família perfeita. A empregada de um lar de classe média cristã. Mas Deus via. Mesmo sem que ela soubesse, mesmo em meio aos pratos lavados com lágrimas, mesmo quando ela se ajoelhava tarde da noite, com as mãos ainda cheirando a sabão, sussurrando: Senhor, será que o Senhor me vê? Sim, ele via. Mila cresceu. E como cresceu? Cresceu por dentro, silenciosamente, como um broto de árvore nascendo no asfalto. Forte, mas sem barulho. Sua juventude foi marcada por rotinas duras. Acordava cedo para fazer o café de todos. Depois, limpava a casa, lavava roupas, ia para ir à escola com o uniforme já velho e o tênis gasto. Na volta, comia o que sobrava e retornava ao trabalho doméstico. Suas irmãs passavam as tardes em cursos de inglês, informática, teatro, e ela ficava em casa, como sempre. Era na hora do banho, com a água morna escorrendo pelos ombros cansados, que Mila ensaiava os louvores que ouvia na rádio. Ali, entre o barulho da água e o vapor no espelho, sua alma encontrava um refúgio. Cantava com os olhos fechados e o coração aberto. Era o único momento do dia em que ela se sentia viva, bonita, capaz. Mas ninguém nunca ouviu. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Até que, certo dia, algo mudou. Era uma manhã comum, ou, pelo menos, parecia. O sol entrava fraco pela janela da cozinha enquanto Mila lavava a louça do café. As risadas das irmãs ecoavam no corredor. Estavam escolhendo roupas para um evento. Então, a mãe entrou na cozinha. O tom da sua voz era seco, como sempre, mas algo na maneira como ela falou fez Mila parar o que estava fazendo. Mila, venha aqui. Tenho uma tarefa importante para você. O coração de Mila acelerou.
Uma tarefa importante? Finalmente? Será que iriam confiar a ela alguma responsabilidade diferente? Talvez a deixassem ir ao evento. Talvez fosse a chance de participar, de ser vista. Ela se limpou rapidamente com o pano de prato e correu até a sala. A mãe estava de pé, com um papel na mão e uma expressão fria. Fomos convidados para um evento do prefeito, uma festa na mansão dele, em homenagem à primeira-dama. Estarão lá todos da alta sociedade e também todos da nossa igreja. Inclusive, a cantora gospel Rebeca Vasconcelos vai cantar no aniversário da primeira-dama. O coração de Mila quase parou de alegria. Seus olhos brilharam como há tempos não brilhavam. Talvez fosse a chance de vê-la de perto, de cantar junto, de ao menos viver algo diferente. Mas então veio o golpe. E queremos que você vá também, Mila, disse sua mãe. Mila sorriu, sem conseguir conter a esperança. Queremos que você vá para ajudar na cozinha. A primeira-dama precisa de gente confiável e esforçada para trabalhar lá. E você cozinha muito bem, trabalha rápido. É a pessoa ideal. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. A expectativa despencou como um copo de vidro estourando no chão. Os olhos de Mila encheram-se de lágrimas, mas ela engoliu a dor. De cabeça baixa respondeu: Sim, mamãe, eu irei. Naquela noite, Mila não dormiu. Chorou até o travesseiro se encharcar. Sentia-se usada, ignorada, desvalorizada. Sentia-se como um peso que todos estavam condenados a carregar. Repetia em pensamento: será que nunca vou ser alguém? Será que nem Deus se importa comigo? Mas no fundo, ela sabia que Deus a via, sempre a viu. No dia do evento, enquanto suas irmãs provavam vestidos, testavam maquiagens e penteados, Mila varria o quintal e arrumava a casa. Escondia-se pelos cantos para chorar sem ser vista, o coração apertado, a alma sangrando em silêncio. Antes de sair, Mila entrou em seu quarto, trancou a porta e pegou sua Bíblia. Caiu de joelhos e, com a voz embargada, orou como fazia todas as noites. Só que desta vez, ela pediu mais do que força. Pediu um sinal. Com o coração apertado, abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ela sentiu como se Deus estivesse ali, sentado ao seu lado, segurando suas mãos. Sentiu uma presença doce, um carinho que não vinha de nenhum ser humano. E então, em seu coração, uma voz suave sussurrou: Eu te vejo, Mila. Eu te valorizo. No tempo certo te exaltarei. Era como se o céu tivesse se inclinado para tocar sua dor. Com os olhos ainda marejados, ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Levantou-se com coragem. Vestiu a roupa simples que tinha, amarrou os cabelos, colocou a touca branca e partiu para a mansão do prefeito. Na cozinha, Mila foi recebida por uma senhora chamada Dona Lenita, chefe da equipe de cozinheiras. Você é a Mila? Ela perguntou gentilmente. Sou sim, senhora. Fique responsável pelas entradas. Prepare-as com capricho. Confio em você. Mila sorriu. Não era o palco, mas era o lugar onde ela estava. E ela faria com excelência. Enquanto cortava legumes, arrumava os pratos e temperava as saladas, Mila cantarolava baixinho os louvores que sabia de cor. Sua voz era doce, afinada, suave. Uma das cozinheiras, sem querer, parou para ouvir. Depois, outra também prestou atenção. Logo, todas ali estavam ouvindo Mila cantar enquanto trabalhava. Que voz linda, menina, comentou uma delas. Parece que um anjo pousou aqui dentro da cozinha. Mila sorriu sem jeito.
Não estava acostumada com elogios, mas o que ela não sabia era que, naquele momento, alguém mais estava ouvindo. A porta da cozinha se abriu de repente. Uma mulher bem vestida, com postura elegante e olhar determinado entrou. Era a própria primeira-dama da cidade. Ela olhou ao redor e, com a voz firme, perguntou: "Quem é Mila?" As cozinheiras se entreolharam em silêncio. Mila, surpresa e com medo, ergueu a mão lentamente. A mulher se aproximou. "Venha comigo, preciso falar com você." Mila saiu da cozinha com o coração acelerado. Caminhava pelos corredores imensos da mansão como se estivesse em um sonho estranho. Ao pararem em uma sala decorada com flores e luzes suaves, a primeira-dama virou-se para ela e disse: "Estou com um problema sério. A cantora convidada teve um problema com o voo e não chegará a tempo. E meu cozinheiro-chefe me disse que você canta maravilhosamente bem. Confio nele. Por acaso você poderia cantar para nós esta noite?" Mila congelou. Sentiu como se o mundo tivesse parado. "Eu... cantar... aqui?" "Sim", disse a primeira-dama. "De olhos fechados. Por favor, aceite." Ela não tinha roupas bonitas. Estava com a roupa simples do trabalho. Mas não teve escolha. Ou melhor, teve sim. E ela escolheu obedecer à voz que falara ao seu coração naquela manhã. Ela tirou o avental, ajeitou o cabelo no espelho, lavou o rosto e se ajoelhou ali mesmo no banheiro. Com o coração palpitando, orou: "Senhor, se é o teu momento, me usa. Não tenho nada, só a minha voz e o teu espírito." Mila se levantou daquele chão frio como quem carrega um fogo por dentro. Seus olhos brilhavam como nunca antes. O que estava prestes a acontecer não era só uma apresentação, era o início de um milagre. O assistente de som a conduziu até o palco. As luzes, os refletores, os cabos no chão, os instrumentos afinados, tudo parecia grande demais para uma menina que sempre fora pequena demais para os outros. Quando anunciaram seu nome, ninguém entendeu. As pessoas da igreja olharam umas para as outras confusas. O pastor cochichou algo com a esposa. Os pais de Mila franziram o senho. Uma das irmãs deu uma risada nervosa. "Deve ser engano", disseram entre si. Mas Mila subiu. Subiu com o coração disparado e os olhos marejados. Ela segurava o microfone como quem segura a chave da própria liberdade. Respirou fundo, olhou para o céu e começou a cantar. No primeiro acorde da banda, sua voz ecoou pelo salão como um vento suave, mas carregado de algo divino. Não era só melodia, era clamor, era lágrima, era vida. Cantou um louvor que ela mesma havia composto durante uma madrugada de tristeza, quando mal conseguia respirar de tanto chorar. Uma canção que falava de rejeição, de dor, mas também de esperança. Uma letra que dizia: "Mesmo esquecida por todos, eu sou lembrada por ti. Mesmo em silêncio, meu clamor chegou aí. Tu me viste na cozinha, me ouviste no quintal, tu me chamaste pelo nome e disseste: sou especial." As pessoas começaram a chorar. Homens e mulheres, acostumados a palmas mecânicas, sentiram algo quebrar por dentro. Era como se Deus estivesse usando aquela menina comum, de roupa simples e cabelo preso, para tocar cada coração presente. Não havia performance, havia unção. A mãe de Mila, com os olhos fixos no palco, soltou a bolsa que segurava com firmeza. O pai, antes sempre tão firme, levou as mãos ao rosto. As irmãs silenciaram. Na última nota da canção, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Foi quando um homem bem vestido, com crachá no peito e olhar atento, se aproximou discretamente do pai de Mila. "Senhor, boa noite. Sou o produtor musical. Represento a maior agência de cantores gospel do estado. Quem é aquela menina?" É minha filha", respondeu ele, engolindo a própria surpresa. "A voz dela é única. A presença, a entrega. Nunca vi algo assim. Eu gostaria muito de conversar com ela depois. Estou extremamente interessado em contratá-la." O pai de Mila tentou dizer algo, mas não conseguiu. Pela primeira vez, viu valor naquela filha que tantas vezes ignorou. Mila desceu do palco com os olhos molhados. A primeira-dama a recebeu com um forte abraço. "Foi como ouvir um anjo", disse. "Muito obrigada por aceitar. Você salvou nossa noite."
Ainda naquela noite, o produtor conversou com Mila. Explicou que queria levá-la para um estúdio, gravar seu primeiro EP. Disse que sua voz precisava ser ouvida, que ela era um diamante escondido, mas não por muito tempo. A notícia se espalhou. Em poucas semanas, Mila estava gravando em um estúdio profissional. No primeiro lançamento, seu louvor viralizou nas redes sociais. O vídeo de sua apresentação na festa do prefeito foi compartilhado milhares de vezes. Pessoas do Brasil inteiro começaram a seguir sua jornada. Ela compôs músicas inspiradas em suas lutas, sobre invisibilidade, sobre rejeição, sobre o Deus que vê quando ninguém mais vê. Seus louvores tocavam principalmente corações quebrados, gente que, como ela, achava que nunca seria alguém. As igrejas começaram a convidá-la, não para servir o café, mas para ministrar louvor. Aquela que antes era a menina da cozinha passou a ser chamada de a menina que canta como se o céu se abrisse. O tempo passou. Mila lançou seu primeiro álbum, depois o segundo. Foi chamada para cantar em grandes congressos, eventos nacionais, programas de TV evangélicos. Sempre com a mesma simplicidade, com o mesmo coração humilde. Nunca esqueceu de onde veio e nunca esqueceu da voz que um dia disse: "Eu te vejo." Sua família, agora admirada, começou a perceber a grandeza que sempre morou nela. A mãe, jamais envelhecida, certa vez confessou em um culto: "Eu não enxerguei a filha que Deus me deu. Perdi tantas oportunidades de honrá-la, mas hoje agradeço por ela não ter desistido, mesmo sem receber o nosso amor. Ela nos ensinou o que é fé de verdade." Mila então pegou o microfone e respondeu com lágrimas nos olhos: "Mãe, Deus usou a rejeição para me preparar. A dor foi meu treino, a solidão minha escola. Mas o amor de Deus, esse me levantou." A plateia chorava. Os olhos da mãe transbordavam. Um tempo depois, Mila criou um projeto social para meninas invisíveis. Um espaço onde jovens rejeitadas pudessem aprender música, cantar, se expressar, ser vistas. No pátio simples do projeto, uma frase estava pintada no muro: "O Senhor não vê como o homem vê, Ele vê o coração." Mila não era mais apenas uma cantora, era uma voz para os sem voz. E sempre que subia aos palcos dizia: "Se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer um, porque Ele é especialista em transformar o invisível em inesquecível." Com os anos, Mila tornou-se referência nacional não apenas como cantora gospel, mas como alguém que viveu na pele o milagre do amor de Deus. Não foi só a fama que a exaltou, foi o propósito. Era visível que ela não cantava por aplausos, mas por gratidão. Cada nota que soltava era um testemunho vivo de que Deus não se esquece de ninguém. Apesar de estar cercada por reconhecimento, Mila nunca deixou de ser aquela menina que orava ajoelhada no chão do quarto, pedindo a Deus que a visse. Isso a manteve humilde, verdadeira, acessível. E então veio o dia em que ela foi chamada para cantar em um evento que reuniria líderes de igrejas de todo o país, inclusive políticos cristãos influentes. A cerimônia seria transmitida ao vivo. O convite dizia: "Gostaríamos que você encerrasse a conferência com um louvor autoral que fale sobre restauração." Mila aceitou. Mas antes de cantar, fez questão de contar mais uma vez sua história. "Eu não sou filha de cantores. Não estudei música em escolas renomadas. Não fui treinada nos púlpitos. Eu fui esquecida, ignorada, rejeitada pela minha própria casa. Eu era só a menina da cozinha. Mas Deus me viu. Ele me viu quando ninguém mais via. E foi a voz dele que me sustentou, não os elogios. Foi o olhar dele que me levantou, não os convites. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre onde não há parede." E então ela cantou uma canção inédita. O refrão dizia: "Quando ninguém me chamou, Ele me escolheu. Quando todos me negaram, Ele me acolheu. Meu nome estava esquecido nas vozes do mundo, mas ecoava no céu profundo." As pessoas se levantaram em prantos, não por espetáculo, mas porque o Espírito de Deus falava através daquela menina que um dia ninguém viu. Seu pai, emocionado, levantou-se no meio da plateia e aplaudiu de pé.
Ao seu lado, sua mãe chorava como quem revia a própria vida em pedaços. As irmãs, hoje adultas, se orgulhavam daquela que outrora tratavam como a menor da casa. Depois do evento, Mila foi cercada por pessoas querendo tirar fotos, dar abraços, agradecer por suas músicas. Mas uma jovem tímida, escondida atrás de uma pilastra, chamou sua atenção. Mila se aproximou. A menina parecia assustada. Você também se sente invisível?" perguntou Mila. A jovem assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Mila então a abraçou e disse: "Então se prepare, porque o Deus que me viu também vê você. E Ele vai te levantar quando ninguém mais acreditar. O que Ele fez comigo, Ele fará com você." E naquele abraço estava o ciclo completo da promessa de Deus. Muitos anos se passaram. Mila construiu sua própria família, mas nunca deixou de ir aos lugares mais esquecidos. Ainda visitava orfanatos, favelas, igrejas pequenas. Não porque precisava, mas porque lembrava de onde veio. Sabia que, nos bastidores da vida, existem muitas Mila esperando que alguém as veja. Ela compôs mais de 100 canções, escreveu livros, deu palestras, mas nunca deixou que nada fosse maior do que a presença de Deus em sua vida. O tempo não endureceu seu coração. Ao contrário, quanto mais era exaltada, mais se curvava diante daquele que a escolheu ainda na cozinha da mansão do prefeito. E certa vez, em um culto pequeno, numa cidadezinha do interior, um pastor a apresentou dizendo: "Hoje receberemos aqui uma mulher que já cantou para multidões, mas que começou sozinha, invisível, sem microfone, cantando para o céu. E foi lá que a voz dela foi ouvida primeiro." Mila sorriu, subiu ao pequeno altar de madeira e, com a mesma doçura de sempre, olhou para todos e disse: "Nunca duvidem do que Deus pode fazer com alguém esquecido, porque não é o lugar onde você começa que define sua história. É o Deus que escreve essa história com você." E então cantou: "Não fui eu quem me escolhi, foi Ele quem me viu, me chamou, me ergueu. Quando ninguém me chamou pelo nome, Ele já sussurrava o meu no céu. Ali até os anjos devem ter aplaudido, porque Mila não foi exaltada por talento nem por sorte. Foi exaltada por fidelidade, por nunca desistir de Deus, mesmo quando todos desistiram dela. E sua vida tornou-se para sempre uma lembrança viva de que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração."